Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para falar do nosso projeto de extensão, que é a Comobu, que é um dos blocos que integra a cultura negra do Maranhão. E nada mais como uma pessoa com bastante entendimento sobre a cultura, que é o nosso coordenador Ayrton Ferreira, que vai estar aqui dando algumas palavras sobre esse movimento, sobre como iniciou essa cultura negra no Maranhão. E ele está aqui como um representante de todos nós, né? Ayrton, eu vou passar a palavra aqui para o meu colega Adeildo, que ele vai fazer algumas perguntas e, em paralelo, eu também vou te fazer algumas perguntas, tá bom? Tudo bem. Bom dia, pessoal aí que está acompanhando nosso podcast e nosso querido amigo Ayrton, bom dia. Bom dia. É uma alegria recebê-lo. A primeira, acho que a pergunta crucial é saber um pouco do CNN, né? Centro de Cultura Negra do Maranhão. Quanto tempo ele atua, onde ele nasceu, o intuito. Fala aí para a gente um pouco do histórico do centro. Tá. Bom dia a todos, Bom dia. todas as pessoas. Uma satisfação estar aqui, em nome do Centro de Cultura Negra do Maranhão. O CCN ele tem 45 anos de existência, ele nasceu em 19 de setembro de 1979, ele é a primeira organização do movimento negro no estado do Maranhão. Ele nasceu sobre a intenção e os objetivos de organizar politicamente a população negra para discutir sobre as realidades, né, dessa população, quem são, aonde estavam naquele momento. É importante dizer que nasceu ainda sobre as barbas da ditadura, porque o processo, inclusive, de redemocratização, ele surgiu após 79, e ali iniciou também outros movimentos se organizando, outros segmentos se organizando, né? Criança e adolescente, mulheres, movimento negro, e o CCN ele nasce nesse meio de abertura, né, para que as pessoas começassem a falar das suas realidades. Então, surgiu como uma organização política de enfrentar o racismo, esse racismo que hoje a gente já fala que é um racismo, né, estrutural e um racismo institucional também. Perfeitamente. É interessante que a tua fala nos arremete para a resistência, né? Porque nasce ainda na ditadura e um tempo de muita resistência. Nos fala um pouquinho assim, está no mesmo local há 45 anos, eu sou ali daquela imediação da Jordoa, ali a Rua Barés, né, João Paulo, que é também um bairro de população, em sua maioria negra, de resistência também, né? Liberdade ali, Fé em Deus e João Paulo, e está ali. Nos fale assim, quanto vocês sofreram, quanto tempo vocês estão ali? Falei para a gente. Então, na verdade, nós não fomos para ali logo que iniciou esse processo de organização. A gente se reunia no Laborarte, que é o Laboratório de Expressões Artísticas. Sim. Nós reuníamos também no Departamento de Assuntos Culturais, na própria residência de uma das fundadoras do Centro de Cultura Negra, que é a Mundinho Araújo, ali na rua, nas proximidades da Rua São Pantaleão, não sei se é a Rua do Mucambo. Sim. Né? E aí, em seguida, nós também fomos para o Salão Paroquial da Igreja dos Remédios, né? Que também nos cediu para que a gente realizasse as nossas reuniões. Nas nossas reuniões, elas tinham uma metodologia que era toda terça-feira à noite. Né? O prédio que hoje se instalou, né, a sede do Centro de Cultura Negra do Maranhão, ele surgiu depois, né? Foi identificado por pessoas militantes. Ele tem uma estrutura de muralha, inclusive ele é tombado pelo patrimônio Isso do eu te falar, eu Estado. conheço ali. Né? E ele serviu ao Exército porque foi um mercado de pólvora. E, em seguida, ele foi um mercado também de escravos. Que legal, né? Né? E daí ele estava meio que abandonado. Em seguida, quando fomos buscar para saber a possibilidade da instalação da sede, já estava funcionando uma escola
da prefeitura, né, da Escola Municipal de São Luís. E aí nós funcionávamos sempre à noite, final de semana, porque durante o dia a sala estava ocupada. O prédio, né, compartilhando o prédio. E de lá para cá, na década de 80, foi um período de muita mobilização, né, de muitas pessoas que contribuíram diretamente para a organização do CCN. Né, e só podemos dizer que muitas pessoas que passaram por ali têm uma trajetória de vida inspirada no movimento negro, inspirada no que aprendeu no Centro de Cultura Negra do Maranhão. Né? Temos bastantes frutos e resultados positivos, né? Quanto o CCN influenciou na vida de negros e negras que passaram ou que até hoje têm uma vinculação com o CCN. Né? Você tem uma ideia? Eu trabalhei ali no Colégio Batista, Daniel de Latouche, acho que uns 8 anos, em coordenação de disciplina. E o colégio, mesmo com um acordo denominacional, faz parceria com o CCN, por sua larga história de movimentos sociais ali na comunidade. Que influenciou outros movimentos. Top. O CCN, muita história, o Ayrton aí demonstra. Né? Com certeza. Tu és mesmo fundador? Não, eu cheguei já depois da fundação. Mas sabe muito, né? Eu cheguei já ali nos meados de 86, 87. Mas né? toda uma história ligada ao centro. Ao centro, né? Na realidade, o Centro de Cultura Negra, para a minha vida, assim como para outras pessoas, é uma grande escola, né, de aprendizagem. E como disse, na prática, nos resultados reais mesmo, nós temos músicos que passaram pela universidade, que começaram suas carreiras musicais, né, ou suas habilidades artísticas no CCN. Nós temos professores, nós temos pedagogos, nós temos advogados, né, inclusive advogados que contribuem para os projetos do CCN. Nós temos, essa semana mesmo, uma jovem que concluiu o ensino médio, e ela era jovem aprendiz na Vale, né? E aí ela concluiu e já foi contratada como funcionária da Vale. E no card que ela fez, né, ela coloca, inclusive, a sua trajetória enquanto membro do Bloco Afro Acomabu, né, da bateria do Acomabu, da bateria da Marambaia. Isso nos enche de alegria, porque é esse trabalho que o CCN desenvolve, né? Que não é somente tocar por tocar um tambor, mas que ele tem traga para a roda uma reflexão sobre o papel do negro na sociedade, né? Como é que ele pode, inclusive, se colocar numa sociedade que é racista, e como que também ele pode seguir um caminho para a sua formação pessoal, educacional e para o mercado de trabalho. Então, assim, há toda uma estratégia de trabalho para que a criança, o adolescente, o jovem, ele se sinta no espaço que é acolhido, mas também que ele tenha compreensão inclusive desse meio que ele está vivendo. O que é o CCN, o que significa aquele prédio, o que a gente pode passar de informações para que ele tenha uma trajetória de vida que não crie impacto, né, tamanho em relação quando enfrentar uma ação de racismo. Porque acho que pior, viu, Ernesto? Pior do que o racismo, eu sempre trabalho isso. Eu trabalho com comunidade, né, também a figura de pastor, de influente da comunidade. Pior que o racismo é o autorracismo. Acho que o CCN já vai dizer para o próprio negro: você tem valor, você pode impactar na sociedade, tenha orgulho da sua cor. Eu amo a cor negra, aliás, no aspecto da consciência, eu sou incolor, porque acho que nós somos iguais, mas o que faz a gente, de fato, igual é a diferença. E você se respeitar. E acho que o CCN faz muito esse trabalho da autovalorização, da consciência, de que você é importante. Você falar dessas pessoas que hoje são advogadas, pessoas que estão inseridas na sociedade, que é o papel do CCN, inserir, né?
eu diria nem reinserir, porque eles já estão inseridos, né? Eles já estão inseridos. Na realidade, é muito mais para ter essa compreensão, né, desse universo que nós estamos vivendo, e principalmente agora num mundo tão polarizado, né, e que também a realidade das pessoas que estão na periferia, né, que periferia é essa que inclusive as políticas públicas custam a chegar, Verdade, né, verdade. a alcançar quem mais precisa. Então nós temos Os políticos ali gostam dessa frase, mas não colocam em prática. pois mais é. precisa, mas na hora. Mas nós temos ali uma realidade, né, de uma comunidade que é predominantemente preta, mas que falta creche para as mães, que só tem uma escola de ensino fundamental, né, da prefeitura, que só tem a outra escola de ensino médio ali, doutor Jackson Lago, né, e aí você vai ter um outro olhar, tem um IEMA que está mais lá em cima. Então, mas na realidade, para cobrir a necessidade, inclusive desse déficit educacional, você vê que há uma necessidade maior. Além de outros investimentos, né, tanto na área de saúde como na área do esporte e da cultura. E aí o CCN, como está naquele meio ali, oferta na ausência dessas políticas. Então, assim, o menino está no horário e no seu contraturno, ele está no CCN, nas suas habilidades, desenvolvendo as suas habilidades culturais, isso contribuir para tirar da vulnerabilidade. Sim, né? sim. Estar numa capoeira, estar numa dança, né? Se agregar, inclusive, nos outros serviços que o CCN oferta, né, em outros equipamentos, como o próprio Bloco Afra Comabu, que ele nasce também que é um instrumento político da organização. E a marca, né, do CCN. Né? Que é a marca do CCN, né, que já tem aí 40 anos de existência. Fala aí, Nardão. Tem um movimento chamado Vitrine Sebrae, não sei se você conhece. Recentemente, eu vi que eles espelharam muito na questão desse movimento do CCN, né? E eles começaram a atrair algumas empreendedoras, pessoas pretas, né, de periferias, que queriam trazer esse movimento de empreendedorismo através do artesanato, através de restaurantes que começaram a montar, modificar bastante, né? Incluir na sociedade. Eu queria entender um pouco mais se vocês também abordam esse empreendedorismo dentro do CCN, né? Porque eu vi que realmente é uma organização completa, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre empreendedorismo, porque a gente vê que alguns movimentos, eles estão sempre trazendo também para mostrar para as pessoas que todo mundo é igual, todo mundo pode empreender, todo mundo pode fazer um concurso, pode trabalhar num bom emprego, né? E esse empreendedorismo, como é que vocês veem o CCN? Então, eu acho que o CCN ele foi uma das primeiras organizações com essa iniciativa, né? A partir, inclusive, dessa marca Comabu. Quando nós começamos a produzir, né, com design, as nossas artes e confeccionar os tecidos para padronizar todo mundo com a fantasia no carnaval, isso também possibilitou a gente entrar nessa linha do empreendedorismo. Perfeito. Né? Porque você faz uma boina, você faz uma bata, você faz outros acessórios, para um turbante para as mulheres. Né? Desperta. Então, desperta. Nós temos os nossos produtos, né, afro, mas isso... você percebe que ela vem expandindo no Maranhão, né? Porque tem o empreendedorismo afro que vai da trança, né? Do modelo de trançado afro
a alguém que modela uma peça de arte com estilos afros, né? Com aspectos afros. E tem pessoas que fazem agenda, outras que fazem as roupas nas cores do reggae, né? Porque o próprio Que reggae boinas, tem sua né? cadeia, a boina, né? Tem essa sua cadeia de empreendedorismo. Né? O próprio centro histórico, ele já é uma representação desse Ele já é uma empreendedorismo, representação. né? Então, assim, quando tem as feiras, a própria Feira Preta, ela é uma possibilidade desses empreendedores negros e negras apresentarem seus trabalhos, né? Está tendo agora, né, um movimento Vou mostrar uns dados. Tem um movimento que está tendo um movimento agora, esse final de semana, que agrega a todo esse movimento negro no qual está a dança, a cultura. Mas deixa eu te falar, eu acompanho a Comabu ali naquela região, porque eu te falei, eu morei muito tempo ali, e sempre que tem entrevista e tal, vou lá para o Centro de Cultura Negra, né? Porque acabou sendo uma referência ali. Podemos dizer que tem já uma grife ali do que o Ernesto falou, temos já, a gente vê o tipo de roupa, parece muito padrão, boina, as tranças e tal. Diríamos que vocês construíram uma grife ali nessa situação de empreendedorismo. Diretamente podemos dizer que sim, né? Mas também muito de uma forma, posso até dizer que informal. Né? Agora nós estamos pensando de realmente estruturar a grife Comabu. Né? Isso aí. A grife Comabu. Uma marca, viu? E, é uma marca, exatamente. Nós recebemos recentemente um apoio do governo do Estado, que vai iniciar uma reforma no prédio. Isso, a gente ia falar disso aí, né? Foi a primeira visita de um governador lá? A primeira visita. É histórico isso, viu? E aí também nós vamos, com essa reforma, ter uma sala para as costuras, né? Inclusive foi uma demanda das mulheres da comunidade. Então, nós aproveitando a ida do governador na sede, e elas solicitaram a compra, a aquisição do maquinário para a produção da grife Comabu, mas também com uma possibilidade da geração de renda. Né? A profissionalização dessas mulheres, pensando em produzir peças para o CCN, mas também pensando em qualificá-la para o mercado de trabalho. Olha o impacto que isso traz, né? Quando eu falei sobre o Sebrae, na verdade, só corrigindo, chamar tambores da inclusão. Legal. Tu conhece, né? Conheço. Aí eles trouxeram até uns dados para mim. A população do Maranhão é 6,8 milhões de pessoas. Né? De mulheres, a gente tem 3,446 milhões. Né? 3 milhões e 446 mil. Mulheres pretas e pardas, a gente tem 2 milhões 446 mil. Donas de negócios negras, a gente tem 237 mil pessoas, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem muita gente que está empreendendo, né? A gente tem um movimento aí que tem que ser abraçado, que é abraçado na verdade, né? E o que a gente precisa, de fato, é mais incentivo do próprio governo, né? Para ele estar incentivando mais esse crescimento, né? Porque além de ser o diferencial, né, o empreendedorismo afro, ele é uma porta de alternativa de sobrevivência também. Isso. Né? Então, não é alguém que tenha um emprego e vai complementar a renda. Isso. É alguém que faz, né, o seu empreendedorismo para vender, para também se sustentar, né? Ter uma renda mensal. Então, nessa movimentação, tanto de feira ou como eventos, você sempre vai estar encontrando mulheres empreendedoras que lá colocam o seu stand para venda. Seja na feirinha permanente, que é todo domingo da prefeitura, seja num evento, seja numa feira temporária, pontual, ou seja num evento, né, por exemplo, está tendo a Feira da Agricultura Familiar. Né? Com certeza você vai encontrar produtos que são alimentícios, que são produzidos em quilombo, né? Em terra de quilombo. Né? A gente está muito feliz, né, com a presença do Ayrton aqui, porque
foi uma grata surpresa para nós, né, Ernesto? Que é um Sim. cara que manja demais. Exatamente. Manja demais lá do Centro de Cultura Negra, da Tem muita história do experiência, Maranhão, né? muita experiência, muito feliz. Mas deixa eu te falar, a gente está falando aqui do CCN e tal, eu pelo menos tenho uma curiosidade. O que seria o CCN? É uma ONG, é um instituto? O que hoje, como vocês se É uma identificam? organização não governamental, sem Uhum. fins lucrativos, né? Não é um instituto, é uma organização. Ok. Ela tem um estatuto que rege a organização, tem um regimento interno, ela é composta por 3 coordenadores, não tem uma estrutura de presidente, vice-presidente, 3 coordenadores Não gerais. tem uma diretoria e tal. É uma Como se fosse diretoria, um uma conselho coordenação, que rege, né? Uma espécie de governo, né? que coordena o CCN, são 3 coordenadores, um deles acompanha a questão financeira da organização e tem os seus programas, né? E como, além do Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo tem seus programas. Aí os programas, cada projeto é vinculado nele. Então você tem o programa de cultura afro, identidade e cultura afro brasileira, onde está o Akumabu, onde está o grupo de dança afro-abanjá, onde está o projeto Acoerês, que é com acessibilidade com criança e adolescente. Nós temos o programa de saúde e meio ambiente, discutindo a questão da saúde da população negra, né, a questão ambiental, que hoje é uma pauta central, né, inclusive mundial. Né, não se pode falar sobre mudança climática ou justiça climática sem falar no racismo ambiental. Exatamente. Né? E o racismo ambiental, ele é muito claramente demonstrado quando as próprias comunidades quilombolas elas são invadidas, né, por supostos proprietários. E isso nós acompanhamos, inclusive, em comunidades que nós temos, através do projeto Vida de Negro, acompanhado. Né? E o projeto Vida de Negro é um projeto que era composto por uma equipe que não só contribui para a regularização do território quilombola, mas também ele incide nas políticas públicas. E os desastres que têm ocorrido naturais, né, com chuvas, com alagamento, eles atingem diretamente a população preta que está na periferia. Né? Então, elas que, com essa situação da mudança do clima, e com esses fenômenos que têm ocorrido, que tem as suas perdas materiais, a perda das suas residências. Né? E quando se fala, inclusive, em preservação, tanto os territórios quilombola como a religião de matriz africana são os que mais preservam a natureza, porque precisam da natureza para cultuar os seus deuses, os seus orixás. Né? E isso é uma discussão que tem se pautado muito, né? A questão do racismo ambiental. E esse racismo religioso, como é que vocês têm enfrentado? Porque hoje eu vejo assim, que quanto mais o tempo está passando, mais um pouco a sociedade está podendo compreender um pouquinho mais. Mas a gente tinha um racismo muito mais estrutural, né? Ainda tem, na verdade. Aliás, ele se mantém. Ainda mantém, infelizmente, né? Exatamente porque o Estado brasileiro, ele se coloca como um Estado católico. Exato. Né? Ou uma predominância de católicos. Agora, veja só, as outras religiões, e agora é um Estado democrático, que laico, né? Laico, que você pode manifestar a sua fé, a sua religião. Dito isso, na história, né, na história mundial e na história do negro no Brasil, né, nessa condição que veio como escravo, traficado, né, mas que resistiu a tudo isso e manteve a sua cultura, né, mesmo tendo perda ao sair de lá do continente africano, e traz para cá no sentido de manter a sua religiosidade por uma questão de resistência. Exatamente. Né? Mas dado a essa
polarização da sociedade de religiões, que a minha é melhor, ou satanizar a outra, dizer que aquela ali vai me levar para o inferno, porque é isso que prega, inclusive, as religiões, né? Principalmente as religiões protestantes, né? Esses grandes templos que hoje, muitas vezes, roubam a fé da outra pessoa, ou que o único caminho para chegar a Deus, ao céu, é aquele, né? Ela dissemina, né, o ódio e a violência em relação às outras religiões. Então, o que me garante, o que me sustenta, que somente aquela religião que vai me levar ao céu, que vai me levar ao encontro de Deus, né, e as outras não. E aí, por essa situação histórica de relação de subordinação, de dominação, né, de colocar a população negra sempre à margem da sociedade, né, também contribui para que esse racismo religioso ele aconteça. E aí você vê, inclusive, nas redes sociais, muitas casas de religião matriz africana sendo fechada por essa questão do racismo, né, do racismo religioso, principalmente em áreas concentradas pelas facções que são chamadas, pelas pessoas que estão aí no mundo do crime, que se diz que são evangélicas, e aí pedem lá aos seus pastores para atacarem os terreiros. E hoje, inclusive, não é só, mas nem só os terreiros. As próprias igrejas católicas, em algumas regiões, por exemplo, do Rio de Janeiro, elas também são proibidas de abrir para fazer as suas celebrações. E uma questão interessante, por exemplo, o Maranhão, ele é um berço de várias religiões de matriz africana. O tambor de Mina, ele se iniciou com uma maranhense que foi para o Pará, montou o tambor de Mina e depois trouxe para cá. A gente, inclusive, no nosso primeiro projeto de extensão, a gente abordou intolerância religiosa nessa ótica. Nessa temática, nós tivemos, que aqui é uma extensão, né? E nós tivemos lá, falando com o zelador da casa ali eu esqueci o nome. Que foi ali do tambor de Mina, aquele que tu fala. Na rua ali São Pantaleão? São Pantaleão. Isso, Casa das Minas, o zelador lá, o Alex. Então, tu foste na Casa de Nagô. Na Casa de Nagô, Isso, exatamente. E a gente estava lá falando sobre essa questão aí que tu abordaste, né? Da intolerância, do limite das religiões. Porque o que é intolerância? É quando eu ultrapasso o teu limite. Exatamente. Mas tu falou das indelimitações, das invasões de pseudos pastores de verdade. O protestantismo de verdade, ele não é intolerante. Assim como as religiões de matriz africanas, porque intolerância, pela Constituição, é limite. O limite dele termina onde o meu começa. Então, isso é respeito mútuo. Então, a gente inclusive, eu sou pastor, estou trabalhando esse tema de maneira aberta, né? A segregação, ela é pecado. Ela é pecado, segregar. Por isso, assim, eu queria te fazer uma pergunta ao inverso. Existe um racismo inverso. E o Alex abordou muito isso, que ao mesmo tempo que havia um racismo velado da sociedade para com os negros, havia o racismo inverso dos negros para com os brancos. Tratando o CCN como eu, pardo, ou como um branco pode fazer parte do CCN, ou ele é só um centro de cultura negra, ou ele é aberto para a sociedade de modo geral? Ele é aberto para a sociedade de modo geral, né? Agora, nós temos a compreensão que a realidade de uma pessoa branca, né, do ponto de vista econômico, social ou de acesso, é bem maior. Mas tem muito branco pobre. Né? Sim. Eu posso ir lá no CCN ser branco e querer fazer capoeira, dança. Não há racismo inverso, né? Não, porque assim... a resistência do negro para o branco, eu vivo isso também. Não há racismo para com o branco, né? O
que há aí... É um preconceito, talvez. Há um preconceito, mas, assim, a falta, talvez, dessa pessoa negra, e assim, dizer o racismo de um preto para com o outro. Não existe, né? Isso não existe. Preto não pode ser racista com o outro preto. Ele pode ter uma falta de compreensão, de conscientização do que é ser preto numa sociedade nossa. O relato do Alex lá, ele disse assim, ó, tinha gente lá que ia tentar aprender o tambor de Minas e era branco, e eles falaram, não, ele é branco, ele não pode tocar tambor. Tem isso? Não tem, porque inclusive tem casas de religião matriz africana que tem pessoas brancas dançando, né? Na própria casa que Alex faz parte, que é a Casa Fante Achante, por exemplo, no Candomblé, tem muitas pessoas brancas. Eu sou E tu vê também em outros em outras casas de matriz africana que tem pessoas brancas dançando e que tem pessoas brancas tocando, que é o Ogan, que se chama. Então, isso é muito da sua identidade ou da sua questão espiritual que te leva para participar e praticar a religião de matriz africana. E hoje, inclusive, a gente tem observado muito, e eu particularmente, de que os terreiros têm sido muito mais frequentados pelas pessoas brancas do que as pessoas pretas. As pessoas pretas estão migrando para a igreja evangélica, né? Então, quando você está ali na porta da Igreja Universal, né, você percebe muito pessoas pretas passando para o outro lado para subir os degraus da Igreja Universal, né? Então, assim, e por que estão, logicamente, que tem um movimento de pessoas católicas negras, movimento de evangélicos negros, né? O CCN compõe a Colisão Negra por Direito, que é uma organização, uma rede nacional, com quase 300 organizações vinculadas, e que tem uma organização de pessoas pretas e pretos evangélicas, né? Que discute a questão racial dentro do seu meio religioso. Legal. Isso um exemplo disso é a deputada federal Benedita da Silva. Benedita da Silva é evangélica. Né? E aí, mas ela sempre trouxe, é negra e trouxe sempre essa discussão. Hoje tem o Kleber Lucas, né? Também faz esse movimento, né? Inclusive, de defender a manutenção da cultura e da religião de matriz africana. Então, ela vai ao terreiro. Então, não é você frequentar a religião que você se identifica, mas é você não esquecer a sua história, a sua trajetória. Né? Que ela não nasce a partir da lavagem cerebral que aquele pastor vai estar dando ali, e você vai esquecer toda a sua história. Né? E eu conheço pessoas pretas que, ao adentrarem numa religião evangélica, renega, né? E inclusive dizendo que racismo não existe. Então, assim, e cada vez mais você percebe essa onda nas periferias. Quando você vai numa região, se você for contar quantas igrejas evangélicas tem numa área de Itaquibacanga, né? Liberdade, né? Na Liberdade, né? No Coroadinho. Né? No próprio Coroado, onde está instalado o CCN, você percebe que há uma onda muito grande em cada esquina você encontra nem que seja uma portinha, de uma... Até porque daria um outro podcast aí, né? A mercantilização religiosa, né? Porque, fecha uma granja, abre uma igreja, né? Uma igreja. Então, às vezes, aquela célula está bem ali daquela igreja, ela é vinculada a uma outra, né? Por exemplo, o Templo Central da Assembleia de Deus, que é ali na Rua do Passeio, mas ela tem vários outros templos na cidade de São Luís, da zona rural à zona urbana, fora nos municípios. Isso é uma. Imagina, tem a Universal, tem tantas outras. Um amigo meu que disse que onde tem Correio e Coca-Cola tem uma Assembleia de Deus. Tem uma Assembleia de Deus. Pois é. É verdade.
Valeu, Ernesto. Acho que deu tempo, né? Deu bastante. Pô, top. Rapaz, a gente trouxe um cara que sabe tudo disso, sabe. Bom A gente demais. acertou em cheio, Acertou não foi em não? E o Akomobu, você faz parte também, você participa desses movimentos de dança, canta... O fato de toca. coordenar, eu não canto nem danço, né? Acaba não tendo tempo também. O Akumabu tem um grupo de cantores, né? O Abanjá é um grupo independente, mas compõe o bloco no seu período de carnaval. O Akumabu ele nasceu em 1984, ele nasceu exatamente com um instrumento de mobilização dessa população. Perfeito. Então, assim, muita gente, como eu falei, surgiu, inclusive, a partir do Akumabu. Ele é o bloco principal? Ele foi o Hoje primeiro. foi o né? primeiro, né? Hoje nós temos aí, com o Akumabu, acho que 12 blocos afros. Né? Ele foi um dos que estimulou o início dos demais. Dos outros, demais. Ele foi o pioneiro. Né? E aí, ele também possibilitou que mobilizasse a população negra em São Luís. Então, naquele período, na década de 80, que não se tinha um carnaval, o carnaval era passarela no Teodoro, né? Não se tinha tantas outras alternativas de brincadeira ou de programação na cidade. Então, era mais fácil você concentrar essa turma naquele período, sair pelas ruas da cidade, amarrado no tecido estampado. Depois nós começamos com os lençóis brancos, e surgiu a serigrafia, você passava a logomarca do CCN com o tema do bloco para o carnaval. Então a gente já falou da África, já falou do Quilombo, já falou da morte da juventude negra, denunciamos racismo. Cada ano que nós vamos para a rua, nós vamos com matemática. Por exemplo, 2025, nós vamos falar das mulheres da religião de matriz africana, da Casa das Meninas de Casa de Nagô, que eram operárias na década de 60. Então, elas deixavam os seus compromissos religiosos e iam trabalhar. Saíam da fábrica e voltavam para essas duas casas, né? Porque elas faziam essa dinâmica, né, de cuidar com as questões religiosas internas da casa, mas saíam para trabalhar naquelas fábricas que ficavam ali na redondeza, fábrica Santa Isabel, a Cânhamo. Então, eram fábricas na década de 60 que ela teve um número muito grande de pessoas, de mulheres contratadas na época. Né? Então, nós vamos fazer esse referencial a essas mulheres que foram das duas casas e que trabalhavam nas fábricas. Tem um tema relevante que fala de empoderamento, né? Nesse momento de onde tem esse feminismo também andando junto com o racismo, tanta coisa maléfica junto, né? Contra o racismo. A gente percebe também que esse movimento dos blocos também foi um movimento de inserção, porque as escolas são caras, são elitistas, né? E os blocos inserem mais a população negra, preta, quanto a população periférica, né? Que tem... Por exemplo, tu fala de botar um lençol e uma logomarca, tu vai lá na escola de samba, uma coisa mais elaborada, mais cara, que de repente a pessoa lá periférica tem condição de entrar. Exatamente. Inclusive, as próprias escolas de São Luís, muitas delas, elas fazem as doações das fantasias para as suas comunidades. Que legal. Porque as pessoas não têm... Sim. Ou elas se deslocam, ou elas têm dinheiro para tomar sua cerveja, seu vinho, ou elas vão comprar fantasia. Então, fazem muitas doações. E às vezes não tem nem para um nem outro, né? Nem para um nem outro, né? Só tem mal para comer. E a gente também nós fazemos esse exercício no CCN. Os tecidos que nós produzimos todos os anos para o carnaval, nós fazemos as doações prioritariamente para a bateria, para a comissão de frente, para o grupo de dança. Né? Então, as outras pessoas elas vão comprando. E tudo caro, né? É tudo muito caro. Reformular tambores, pele de tambores, reformar. Então, nós vamos para a avenida, né, para as ruas, organizado, mas a gente sabe o quanto que é caro. E né? tem uma grande contribuição para o nosso São João também, né? Que os artesanatos, e aí, assim, né, que são criados. O que a gente sempre tem colocado é essa disparidade,
né? Nada contra as atrações nacionais, mas há aí uma desvalorização da nossa cultura. Então, assim, quando você dá 700 mil para a Loki e você dá um cachê de 10 mil para o bloco afro, isso e assim para receber, né? E bota o bloco afro para assim tocar 2, 3 vezes mais. Muito depois. Nós fizemos esse ano, a prefeitura fez uma programação que acabou que nós ficamos engolidos por Léo Santana. Era para todos os blocos afros, no horário que antecedia a atração o show do Léo, e nós ficamos ali. E as pessoas que estavam chegando, elas não estavam se deslocando para assistir os blocos afro, elas estavam se deslocando para assistir Léo Santana. E meio aquela confusão que foi a questão do edital, do recurso, que tinha ido para uma organização, não sei das quantas, e aí a gente fazia uma análise muito crítica nesse momento. Se fosse em outro país, né, mais estruturado do ponto de vista das pessoas terem uma consciência, inclusive na questão de recurso público. Se você saiu nos meios de comunicação aquela situação, prefeitura versus aquela organização que estava com recurso terceirizando o recurso para o carnaval, e um show de Léo Santana, e aí as pessoas estavam vindo lá da Areinha a pé, porque aquilo ali já estava lotado. Se fosse em outro país civilizado, as pessoas não estavam indo para o show de Léo Santana. As pessoas estavam indo para a rua para protestar, né, por conta de um recurso que estava todo mundo ali sabendo como foi que se deu a história, né? Então, assim, entre fazer um protesto de um recurso público e ir para o show de Léo Santana, que eu não vou ter, sabe Deus quando é que eu vou ter a oportunidade de ter novamente de graça, eu vou para o show. Para o show. Né? Mas eu não vou protestar pela falta de legalidade, da transparência de que foi esse convênio celebrado com essa organização que foi citada. E aí isso reflete, inclusive, não só na questão cultural, não só na cultura local. Ela reflete na saúde, ela reflete na educação, né? Porque, por mais que se faça, mas tem muita coisa ainda para se fazer. Muito. Né? Então, assim, há um déficit em relação às mulheres e às creches, né? Há um descompasso, uma desigualdade entre questão salarial de mulheres pretas, mulheres brancas, o acesso no mercado de trabalho. A mulher preta ela pode ter todos os requisitos, o currículo perfeito, mas quem leva a vaga é a mulher branca, né? Essa própria desigualdade de salário e aí não é especificamente mulher preta, não, entre homens e mulheres, é gritante na nossa sociedade, né? A questão da morte letais da população jovem, negra, né? Que é morta por agentes públicos, né? A própria fome, que hoje também é uma discussão central, né? A insegurança alimentar, né? E aí quem passa por essa insegurança alimentar, né? E quando você, inclusive, vê na população de rua uma predominância de pessoas pretas, é resultado do racismo. Verdade. Né? Resultado do racismo. O racismo, ele atinge diretamente não só a questão física, pela uma agressão física ou uma agressão verbal, mas ela ataca diretamente a saúde mental de uma pessoa preta quando ela sofre ou passa por uma situação de racismo, constrangimento, enfim. E a família, né? Toda também que está ali, a família dando toda. Apoio, né? E aí, assim, essa relação com a drogadição, com o álcool e a questão do desequilíbrio mental, ela vem exatamente por conta dessa situação do racismo. Então, aí é uma necessidade, né, de uma área de investimento, priorizando
essa população, né, no ponto de vista de preparar para o mercado de trabalho, de ter estratégia nas empresas, né, de discussão do racismo, de um Estado também que cada vez mais, eu sempre faço a análise que nós não estamos nas estruturas do poder. Né? Se você vê dentro da Prefeitura de São Luís, quem aonde está uma representação preta no cargo de secretário. Não tem, né? No Estado, você tem somente, e tinha na realidade, né, 2, agora só tem um, que era a secretária da Juventude, que saiu, né, e da Igualdade Racial. Né? Nas outras cargos de maiores instâncias, né, não tem A Criciele, diretora do IEMA. A Criciele, que já é segundo escalão. É. Então, você percebe de que muita coisa precisaria mudar do ponto de vista. E não é que não somos qualificados para aquele cargo. Somos qualificados, né? Mas a própria estrutura que é montada, partidária, né, de negociação, é que deixa... e olha que os partidos dizem que tem lá no seu estatuto, ou na sua cota para negro, a questão da mulher, mas na hora das divisões, nós ficamos sempre de fora. A gente, enquanto alunos, né, acadêmicos do curso de Direito, a gente sabe que está se movimentando muito as leis que amparam o preto e toda essa questão do racismo. E a gente que está militando no direito sabe que o Brasil não é uma questão de lei, mas da prática da lei, do exercício da lei, Da execução, né, da execução da lei. Isso, por mais que se crie leis em que não se coloque em prática, ela não vai ter resultado. Não né? vai ter esse resultado. O racismo é crime, né? Mas a execução disso a execução disso, e também no dia a dia você vê atos racistas. Inúmeros. E muitas das vezes acaba nem sendo denunciado, né? Nem sendo denunciado. Acho que o próprio negro já não acredita muito nessa questão, né? Exatamente, porque a própria sociedade desacredita, né? Deixa eles desacreditados, porque não tem todo um amparo. No futebol, né? E em todas as áreas. E aí você percebe, por exemplo, que uma delegacia de crimes raciais, né, ela não tem as condições necessárias para o seu funcionamento, né? Inclusive de estrutura física e de recursos humanos. Porque ela não atende somente os casos de racismo, ela atende de racismo religioso, de outras intolerâncias, né? E ela deixou de estar no espaço e se deslocou ali para quarto centenário, dentro parece que do quartel da polícia, alguma coisa que tem ali perto. Tem. Então, você vê no próprio tratar, né? No próprio tratar. E aí isso é considerado racismo institucional, que teria que dar as condições necessárias de trabalho para até dar mais um retorno mais rápido, né, para aquela pessoa que sofreu o racismo e que buscou o serviço público para a resolução. Isso a gente está tempo estourado, como é que está aí? Estamos com tempo, mas aí também tem os afazeres dele, né? Então, eu queria só te fazer a minha última pergunta, intervenção, que é prática. Eu quero fazer parte do CNN. Como é que faz? CCN. Então, como é que faz? Como é que faz? Nós temos o CCN tem uma dinâmica que eu sempre estou colocando, que é diferente de outras, por exemplo, de brincadeiras, ou então de um bloco afro que... Né, mas o CCN tem uma dinâmica, porque ele tem seus projetos próprios. Sim. Né? Então, ele tem o projeto Vida de Negro, o Akumabu é sempre chamado para fazer uma apresentação. Hoje mesmo nós estamos com uma apresentação. Qual o funcionamento durante o dia? Durante o dia. Né? Noite de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Né? Agora, nesse momento, nós estamos sem os cursos, porque nós vamos iniciar a reforma do prédio. Okay. Né? Então, até os ensaios do Akumabu, né, eles estão suspensos esse período. Nós vamos fazer todo ele externo.
Sim. Né? E agora nós vamos criar, a partir de 2025, um momento Vamos que ampliar nessa reforma? Vamos ampliar, não? Não, nós vamos reestruturar o espaço, Ok. né? E nós vamos fazer agora os momentos de socialização de nossas atividades, seja ela de forma virtual ou presencial, que aí as pessoas vão chegando e vão se identificando e vão participando. Né? Então, as portas de entrada de participação no CCN, elas sempre são vias às nossas atividades. Né? Então, pode ser através do Acumabu, pode ser através de um evento do aniversário, pode ser numa oficina, ou da Semana da Consciência Negra. Né? Então, várias portas de entrada que te levam a participar do CCN. Parceria, tipo assim, eu sou evangélico, igreja, pastor. Eu quero fazer uma ação social em parceria com vocês, que é algo extraordinário. Eu quero ir lá doar alguma coisa e tal. Como é que isso acontece? Fique à vontade, as portas estão abertas. Nós somos sempre parceiros. Inclusive, está dizendo que hoje, agora pela manhã, o Acumabu está fazendo uma apresentação para o lançamento da campanha Natal Sem Fome, da Ação e Cidadania, né, que está sendo lá na igreja da Praça da Bíblia. Que legal. Então, nós estamos sempre abertos para... não teve nada de que... maior para nos ensinar, que foi a própria pandemia, né? Exatamente. Então, assim, nós ficamos muito tempo... Todo mundo mais sensibilizado também com o próximo, e mobilizando, inclusive, para as doações de cesta para os nossos meninos, para os nossos cantores. Né? Inclusive, a nossa contrapartida dessa atividade de hoje é que se a campanha tiver uma boa arrecadação, que faça umas doações para nós, porque nós temos as realidades ali de meninos que têm dificuldade de alimentação, que passam por privacidade. Pois é, sim, né? o brinquedo, pô, tem gente no Natal, criança tem uma bola, não tem um brinquedo para brincar, né? Então, vem no meu privado, vem no privado do outro coordenador pedindo algo, 20, 30 reais para a mãe comprar alguma coisa para comer. Então, é com esses meninos que nós trabalhamos no dia a dia. E aí, sempre dizendo que naquele fogo cruzado, para não perder para outras situações, a gente aqui tem ofertado a possibilidade dele, uma outra relação com a vida. Fazer uma aliança aqui entre nós, aqui da mesa, né? Sim. De que após a reforma aí a gente ir lá fazer uma visita. Uma visita, um compromisso, né? Fazer no parceria o centro acadêmico lá do IDEA, a gente fazer, não é só podcast, né? Sair da mesa, né? Sair da mesa e botar em prática. Isso aí. Perfeitamente. Ayrton, eu quero te agradecer muito pela tua visita, pelo teu tempo estar disponibilizando aqui. Tenho certeza que isso vai... É um movimento também que a gente está criando aqui, né? Repassar para outras pessoas, que elas possam também se conscientizar mais. E eu queria que você encerrasse com uma frase de incentivo para as pessoas que precisam desse apoio, entendeu? Então, nós agradecemos pela oportunidade. O nosso incentivo sempre é de erguer sempre a cabeça, né? De se colocar no espaço que é seu, que não é do outro, né? Que também pode ser do outro, mas que também é seu, né? De estar sempre vigilante em algo que você considere que seja um ato de racismo, denunciar, né? Seja através do CCN, seja através dos meios de comunicação, ou registrar um boletim de ocorrência, não se sentir desvalorizado, né? Eu acho que essa corrente do bem que a gente fala, né? Nessa perspectiva de agregar as pessoas, né? De ter autoestima, de se olhar no espelho e dizer assim, eu sou bonito, como negro e negra, o meu cabelo é o cabelo bonito sim, que ele tem os meus traços, né? Que veio com a minha ancestralidade da África, né? assumir a sua autoidentidade, né? A sua identidade étnico-racial, né? Ser negro numa sociedade brasileira, né? Não é fácil, nós sabemos disso, mas também vai muito como a gente se posiciona nela, de como é que nós vamos aproveitar os nichos que tem de oportunidade de o que é ser negro numa sociedade que é perversa, que é racista, que é machista, que é homofóbica, que é transfóbica. Então, o CCN luta contra tudo isso, né? E eu trago uma frase, que é uma frase que a Colisão Negra por Direito usa muito,
que contra houver racismo não há democracia. Perfeito. Né? Exatamente. Um Que dos frase maiores, boa. um dos maiores precursores que lutou contra o racismo nos Estados Unidos era protestante, pastor, que é o Martin Luther King Jr., né? Então, fala o famoso discurso I have dream, né? Eu tenho um sonho em que quando os negros e os brancos frequentem a escola, sentem no mesmo banco, vá ao cinema junto, I have dream, eu tenho um sonho. Então, cara, que continuemos esse sonho da igualdade. Não somos diferentes porque somos diferentes. Isso. Somos iguais porque somos diferentes e respeitamos as diferenças uns dos outros. Cara, eu fico muito feliz. Eu, enquanto pastor protestante, me alinho muito contigo com o movimento da intolerância, da igualdade, da consciência. Acho que consciência cristã vê a igualdade. Quem diz que é cristão e tem acepção, Jesus, ele fala que ele não tinha acepção de pessoas. Vamos olhar para Jesus. Jesus andou com negros. Quem carregou a cruz de Jesus foi um negro. Né? O cara andou com prostitutas, ricos, brancos, pretos, pardos. Então, a maior mensagem de unidade é o próprio Cristo que esteve aqui na Terra nos deu. E não pode ser diferente. Ayrton, prazer te conhecer. Muito feliz pela tua presença.